Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá pessoal da Academia do Agro, da Crônicas do Agro. Aqui é Valdir Franzini, seu apresentador, seu host e seu entusiasta também. Obrigado aí pela audiência, obrigado pela sua presença e tenho certeza que vamos tratar de um tema muito relevante e cada vez mais atual neste nosso mundo moderno, dentro do nosso agronegócio, que é a questão da tecnologia digital, a sua influência, a sua participação cada vez mais intensa dentro do nosso setor, dentro do nosso segmento. E para isso nós vamos contar aqui com a Aline Oliveira Pescenti, italiana. Pescenti, italiana. Ela é cofundadora da Thrive em 2018, que é uma fintech especializada em desenvolver infraestrutura tecnológica para serviços financeiros e plataforma de inteligência artificial para análise de risco de crédito e gestão de portfólio. Ela atua na empresa desde julho de 2022 no cargo de Chief of AI and Product Strategy. Vou traduzir um pouco aqui, ali depois vai me corrigir. Ela é líder, né, da área de inteligência artificial e estratégias de produtos para o setor. A Aline é mestre em tecnologia e tem certificação para análise de dados, ambos pelo MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, e passou por grandes empresas liderando áreas de inovação tecnológica como a Índigo e a Cargill. O desempenho profissional a levou à lista anual do MIT, que é o MIT Tech Review de inovadores, que é o 35 Under 35. Além disso, foi considerada pela Forbes uma das mulheres mais influentes do agronegócio brasileiro. E você sabe o que nós vamos conversar com ela? A importância da liderança feminina em uma empresa de tecnologia no segmento do agro. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Valdir. É um prazer estar aqui com você. Menina, me fala uma coisa, toma a liberdade de chamá-la de menina, tá? É uma questão de idade mesmo, pode ter certeza, tá? Me conta uma coisa, onde tudo começou? Conte um pouco sobre você, sua história, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Vou tentar resumir uma longa história, mas tudo começou... eu sou formada em administração, mestrado em finanças corporativas na FIA USP. Eu comecei minha carreira trabalhando com banco de investimento, analisando risco de crédito. E foi daí que eu comecei, Valdir, a perceber e ter contato com o setor agrícola brasileiro. E eu fiquei encantada. A minha família não é de produtores, não tinha o pé do agro como grande parte de algumas pessoas que trabalham nessa indústria tem, mas através dessa experiência eu fiquei encantada e, na verdade, eu odiava trabalho, eu odiava o banco, eu não me encaixava, eu era um animal fora do ninho e foi aí quando eu decidi migrar a minha carreira trabalhando para indústrias do setor e foi aí que eu me desenvolvi, trabalhei em várias indústrias do setor, sempre em áreas de desenvolvimento de negócio, análise financeira, fui Head de M&A e Business Development da Louis Dreyfus para a América do Sul por 9 anos. E foi quando... e CEO da Calex Agro também, que, assim, esse foi um importante capítulo na minha vida. Foi aí quando que eu e o Fabrício, a gente, olhando o mundo que estava se desenvolvendo e como tecnologia estava cada vez ficando mais acessível, mais barato, principalmente tecnologia computacional. Eu sempre tive muito interesse, lia muito sobre inteligência artificial e foi daí que veio um pouco da minha motivação. Abandonei tudo na minha carreira
naquele determinado momento, que tinha uma vida, uma carreira, assim, relativamente muito boa para minha idade. Era executiva de uma das principais empresas da indústria agrícola no Brasil. Foi quando eu fui estudar tecnologia. E a Thrive nasceu daí. Nasceu um pouco da minha visão e visão do Fabrício, e como a gente enxergava, respectivamente, nas nossas funções anteriores, como os problemas na cadeia financeira agrícola eram formados e por quê. E aprendendo as coisas que a gente estava aprendendo, principalmente em relação à inteligência artificial, ciência de dados, a gente começou, foi muito fácil para nós dois começarmos a conectar os pontos e, a partir daí, começar a desenhar o que hoje é a Thrive, né? Essa ideia de ter uma plataforma, uma infraestrutura financeira que ela seja capaz e desenhada para resolver os problemas específicos e as necessidades que emergem da cadeia agrícola. Porque a cadeia agrícola no mundo é extremamente relevante, emprega várias pessoas, movimenta bilhões, trilhões de capital no mundo. E a indústria financeira e tecnológica nunca prestou atenção da maneira devida e correta. E todas as tecnologias que foram feitas sempre foram desenhadas para outras indústrias, que as pessoas tentavam pegar um quadradinho e fazer ele caber numa forma redonda, né? Que nem uma analogia um pouco lúdica para fazer, mas que a maioria das soluções não tinham muitas falhas para atender a necessidade. Foi daí que veio a Thrive. Só que fundar uma empresa como a Thrive, e principalmente quando você é empreendedor de primeira vez, e que principalmente quando você ainda eu tinha feito todos os meus investimentos financeiros, eu e o Fabrício, as nossas economias, a gente colocou na educação. Foi difícil eu conseguir me manter no começo da Thrive, desde o começo da Thrive até agora. Ano passado foi quando eu retornei para esse cargo de chefe de AI. Eu fui abordada e tomei esse desvio. Eu fiquei por um tempo no board até então e trabalhei por 2 anos liderando a área de inovação e de economia digital da Cargill globalmente, para o segmento de negócio, para o CASC, que cuida de toda a cadeia agrícola. E depois, posteriormente a isso, a Índigo. Fui head de marketplace da Índigo, que é uma das maiores agtechs hoje no mundo. E agora eu estou de volta para a Thrive. Então, esse é um resuminho um pouquinho que resume basicamente a minha história de vida. Mas fica tranquilo que agora nós vamos aprofundar um pouco mais. E eu queria saber de você, Aline, vamos falar um pouco da Thrive. Claro. Como é que estamos na foto? Conta-nos um pouco da organização a qual hoje você representa, a sua visão, missão, valores. Claro. A Thrive é uma empresa única, Valdir. Nós somos em torno de aproximadamente 110 pessoas. São 110 pessoas, é um time de tecnologistas, cientistas, matemáticos, físicos. Eu tenho desde pessoas de desenvolvimento de negócio, pessoas que elas estão comprometidas com o desenvolvimento de tecnologia e de ciência para melhorar a indústria financeira agrícola. A missão da Thrive, ela veio muito de... Vamos lá, falando primeiro da visão, a gente acredita que o mercado de crédito brasileiro e outros lugares do mundo, não é que a gente tem um problema de falta de liquidez, não é que falta capital. Eu e o Fabrício, a gente sempre acreditou que o que falta muito para essa indústria são informações fluindo de uma maneira correta e análises de risco feitas com alta qualidade, com muitos dados que permitem com que o mercado de capital
mercado de capitais que investem nesse tipo de ativo, eles consigam fazer a precificação ou se sentirem mais confortáveis e entender melhor o ciclo de crédito do agro. Quando você tem assimetria de informação, isso acaba sendo precificado. Não é que tem risco. Quando você tem, às vezes, assimetria de informação entre credores do capital, o que acontece é que isso acaba sendo precificado, mas não necessariamente acaba se tornando um evento ou uma realidade. Então, o que eu e o Fabrício e o time da Thrive hoje a gente faz, a gente cria, a Thrive é uma plataforma tecnológica de soluções financeiras que a gente conecta o mercado de capitais às empresas do setor agrícola, da cadeia agrícola, a revendas, principalmente cooperativas, que usam os nossos serviços e tecnologia para fazer melhores análises de risco de crédito, mais justas, mais completas, mais rápidas, e usar essas mesmas informações e dados para permear as transações de crédito que ocorrem. Então, com isso, um investidor financeiro que queira investir na compra de um recebível do crédito agrícola, que queira investir diretamente no produtor e faz isso através do seu canal e da revenda, ele vem para a Thrive e ele consegue ter muito mais acesso a melhores qualidades de análise, isso associado. Então, a gente acredita muito que o que a gente desenvolve também promove uma evolução da nossa indústria, principalmente das empresas na cadeia que estão servindo o produtor com tanto carinho, e que eles façam isso de maneira mais eficiente, e a gente procura, sim, reduzir o custo de capital e a necessidade de colaterais e tirar a burocracia que geralmente né, para conseguir obter um crédito rural. Podcast Academia do Agro. Aline, dentro das suas explanações, da sua abordagem em relação à Thrive, me surgiu aí dentro uma questão. Como é que vocês trabalham diretamente com o produtor em si, pessoa física ou mesmo pessoa jurídica, ou através de, vamos chamar de intermediários, mas assim, é uma cooperativa, é uma revenda, é um distribuidor agrícola? Como é que funciona? A gente trabalha diretamente com as revendas, com as cooperativas, com quem a gente entende, com quem gerencia os relacionamentos com os produtores. A nossa visão, a gente sempre foi muito claro quando a gente começou. As revendas, uma coisa que a gente nunca quis e nunca quer na Thrive é interromper esse relacionamento que tem de um produtor com a sua revenda, de um produtor com a sua cooperativa. Acabam que essas empresas da cadeia, elas têm um valor enorme na gestão desse relacionamento, e eles conhecem os produtores melhor do que qualquer modelo, qualquer empresa de tecnologia vai entender. E eles entendem, na verdade, esse produtor até muito melhor do que um banco geralmente entende ou conhece no que tange as suas necessidades financeiras. Eu, Aline, corroborando para ti, boa parte do meu trabalho, na minha parte operacional, eu trabalhei muito tempo com canais de distribuição, com revenda, distribuidores, cooperativas, etc. E uma das características fortes, que inclusive para os grandes big players, grandes empresas, seja de insumos, seja de adubo, de semente, o que for, químicos, é essa proximidade junto ao consumidor final, ao produtor final, consumidor final dessa indústria. E aí eu caracterizaria que esses parceiros, eles têm aquilo que essas grandes não têm, que é capilaridade e é intimidade. Exato. E isso traz uma coisa muito forte, reforçando muito o que você acabou de dizer. Não, exatamente. E isso é muito importante que você fala, porque isso também reflete, por exemplo, na forma como a gente desenvolve a nossa tecnologia, né? Quando a gente vai fazer os nossos modelos de AI, desenhar, a gente sempre traz o que a gente chama internamente de human in the loop, ou humano no controle, porque a forma como a gente... Por isso que os nossos modelos, a nossa tecnologia, ela é respeitada e tem crescido muito a adoção. A gente encontrou exatamente nos parceiros da cadeia, nos intermediários, muito conhecimento. E acaba que
tem algumas coisas assim, tecnologia ela nunca vem para substituir relações, né? A nossa abordagem é que a tecnologia vem aqui para fazer com que essas relações sejam melhores, mais rápidas, mais eficientes. E a gente trabalha para isso, porque os nossos clientes, que são revendas agrícolas, cooperativas ou as grandes químicas, eles gostam e nos veem como um parceiro, porque a gente tem um comprometimento, eles entendem que a gente está fazendo tecnologia que traz eficiência para eles, também traz mais recurso financeiro para o produtor a menores taxas, com menor burocracia, e todo mundo ganha. No final das contas, o que a gente tenta remover é exatamente as ineficiências que a falta de informação ou a informação não estruturada ou a falta de automatização gera nessa cadeia. E o que a gente procura é aumentar as margens da cadeia. Porque não é só o produtor que gerencia grande risco, né? Uma revenda também, um broker ou uma cooperativa, são empresas que gerenciam enormes posições de capital de giro, de risco no seu dia a dia para dar um serviço ao produtor, e elas precisam às vezes de muito mais ajuda do ponto de vista de tecnologia e alguém que faça com que eles sejam eficientes do que simplesmente dar mais dinheiro ou tomar o crédito dessas empresas, que é o que a gente tenta fazer. Nós somos o oposto, né? Então essa é a nossa abordagem com essa indústria. Podcast Academia do Agro. Aqui no Brasil, como é que vocês estão atuando hoje? Qual que é o momento de vocês hoje no Brasil? Hoje no Brasil, a gente tem operações em São Paulo. A gente tem como clientes quase todas as grandes químicas. Dentre elas, algumas delas são inclusive os nossos investidores, a Syngenta, FMC, BASF. São empresas e as revendas agrícolas como a Lavoro, que utiliza a nossa tecnologia para fazer todo o ciclo de análise de crédito, gestão e securitização e estruturação financeira dos seus serviços em conexão com o mercado de capitais. O nosso foco é, de fato, o Brasil, Valdir, apesar de que o nosso time de desenvolvimento ele é espalhado, a gente tem operações aqui nos Estados Unidos, um escritório em Boston, Minneapolis e São Paulo, e a gente tem time em campo também, uma das principais regiões que assiste aos nossos clientes. Eu respondi a sua pergunta, Valdir? Não, beleza. Então, bacana. Não, sem dúvida, é isso mesmo. Isso aí é mais para ver esse momento que eles estão no Brasil, até a forma que vocês estão atuando por aqui, né? Aí me fala uma coisa. Como é que vocês... Eu sei que vocês não estão em nenhum oceano azul, né? Existe aí, com certeza, seus competidores, né? E quais são as diferenças de vocês em relação aos seus concorrentes? O que você elencaria como os seus atributos, suas vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes? Quando você olha no prisma, de fato, do boom que ocorreu no Brasil no surgimento de AgTechs, e depois teve, acho que, essa segunda onda de AgFintechs, empresas que são especificamente fintechs, só que voltadas para o agro, tem, de fato, muito mais empresa hoje, né? Só que a Thrive, a gente já está nessa jornada, Valdir, há mais de 5 anos, né? Desculpa, há 5 anos. A gente fundou em 2018. E eu sempre explico isso aos nossos clientes, é muito fácil colocar num pitch deck os mesmos elementos do que a gente fala hoje e tentar vender isso para o cliente. Outra coisa é entregar isso para o setor agrícola. E o segredo, nosso diferencial, a gente já está há muitos anos, a gente levantou uma das maiores rodadas da história de fintechs no Brasil. A gente já tinha levantado, assim, foi uma rodada substancial também para o setor de AgFintechs. E a gente sempre usou esse recurso para investir na nossa tecnologia, na aquisição de dados
na estruturação dos nossos times e na pesquisa e desenvolvimento dos algoritmos que hoje a Thrive, a gente é reconhecido, inclusive por alguns outros veículos internacionalmente, de que a gente faz a ciência para essa indústria. Então, eu acredito que esse é um dos nossos diferenciais, né? A Thrive, nós não somos uma empresa financeira digital apenas, ou seja, a gente não é só uma interface mobile, web, que alguém pede dinheiro ou dá dinheiro, mas quando você olha, tem grande maioria das fintechs que eu olho, elas ainda são, na verdade, os modelos de negócio tradicionais, operam da mesma maneira tradicional, com muita gente ainda de trás ali do site, fazendo planilha, exatamente, movendo planilha Excel de um lado para o outro, que é processo ineficiente. A gente foi para um outro caminho, né? No começo isso não foi muito óbvio para muita gente, porque a gente consumiu, a gente tomou mais tempo, talvez, e em lançar a nossa tecnologia, que ela é mais complexa e mais completa do que algumas outras empresas que estão no setor. E dentro desse prisma de empresas que estão, eu acho que é importante, né? Você tem empresas que elas emprestam dinheiro para o produtor diretamente e que tomam risco no seu balanço, que não é a Thrive. Tem empresas de monitoramento que alavancaram na tecnologia para emprestar para o produtor, só que elas tiveram um problema porque elas perceberam que só prever yield NDVI, na verdade, não explica o risco, e elas tomaram alguns atrasos. Isso também não é a gente também não foi por esse caminho, e a gente eu acredito que a gente está em outro extremo dessa cadeia, onde nós somos uma das poucas empresas que é um play de plataforma, Valdir. A gente não é só uma solução, não é um aplicativo analítico, então a gente associa isso a soluções financeiras também, usando a tecnologia. Então, os nossos clientes conseguem ter one-stop shop, né? Então, acaba que cada um, assim, foi uma resposta longa para a sua pergunta, mas para posicionar... Oi? Não, de forma alguma, fique à vontade. Que é para exatamente dar o contexto e posicionar que cada uma das empresas hoje que são consideradas AgFintechs no Brasil, elas têm atuações completamente distintas, né? Tem vantagens e benefícios de cada uma, mas assim, a gente é um play diferente entre todas elas. Eu vou subir um pouco a régua, mas no sentido assim, de amplidão, tá? Não, acho que não de complexidade. Os dados hoje é a nova moeda do agro? São mais valiosos do que as commodities, os grãos, a carne aqui? O momento? Eu diria que essa sentença, na verdade, os dados são o que definem o valor das commodities, do valor delas. E deixa eu tentar explicar por que eu acredito nisso, Valdir. Quando você olha a história das empresas no setor agrícola, e eu acho fascinante, por exemplo, a história dos ABCDs, né, das grandes empresas de trading, da própria Cargill, ADM, Bunge, Dreyfus, e olha, né, são empresas centenárias. Na verdade, são poucas empresas no mundo que podem levantar a mão e falar isso, né? E por que essas são empresas que elas são tão resilientes, né? E elas operam negócios de margem baixa e de muito risco. Acaba que essas empresas, elas sempre elas geriram muito bem e elas entenderam muito bem que a vantagem competitiva e o que faz com que um negócio ele tenha que ser para ele ser bem gerido e rentável no agro, você precisa de dados, você precisa de informação. Então, eu acho que assim, o dado sempre foi essa moeda de valor. A questão é que hoje eu acho que empresas como nós, a gente ajuda a democratizar o acesso e o consumo desses dados, dessas informações,
em benefício de empresas menores, de outros participantes da cadeia também. Sem demérito nenhum para as grandes empresas, mas eu acho que para explicar por que a informação, para mim, o valor com os dados, eles nunca foram desconectados na história de commodity. Porque é tudo sob gestão de risco, né? É verdade. Entendi. Lógico que também eu perguntar para ti qual é a importância, por exemplo, da inteligência de dados para o agronegócio. Nós já abordamos, já foi dito alguns pontos bastante relevantes. Agora, há uma preocupação aqui. Eu estou olhando o Brasil, tá? Então, lógico que a gente tem todas as informações de fora, mas hoje o Brasil, pelas dimensões continentais que tem, pela grandiosidade que tem, realmente a pujança do agro aqui é muito forte, mas ainda a gente tem alguns aspectos que nos emperram, estão nos segurando, tá? Estamos evoluindo, talvez não na velocidade desejada. Por exemplo, logística, infraestrutura e tantos outros fatores, tá? Mas esses talvez seriam os mais relevantes, para que a gente possa ter uma competitividade maior, até a possibilidade de, vamos dizer assim, dar um valor até mais justo ou menor até para o produto final, facilitando até o consumidor. Aí eu te pergunto, como garantir que tais inovações tecnológicas, soluções tecnológicas, sistemas como a Thrive hoje está trazendo, sejam acessíveis aos pequenos e médios produtores? Por quê? Eu pergunto isso. Que esse pessoal só representa 90% do Brasil. É lógico, boa parte deles está representado pelo cooperativismo, pelas revendas, é fato. Mas existe ainda muita gente que, por não ter acesso ainda nem à internet, né? Malemar, nós estamos experimentando um 5G que está mais para um 3G melhorado do que uma efetividade, né? E quando a gente fala em banco de dados, a gente fala em tráfego de informações, isso aí é fundamental, né? Para acesso das duas partes. O que você me diz disso? Eu acho que você abordou um tema que ele é importante, né? Acesso à tecnologia, ela tem que ser difundida a pequenos e médios produtores de uma maneira direta. Eu acho que tem duas formas aqui, né? Quando você olha, principalmente, vamos lá, infraestrutura, de fato, assim, é interessante só fazer um comentário de sideline. Os nossos modelos, eles mostram isso, assim, pelo menos para nós ali na Thrive, é evidente que os produtores que eles estão localizados em regiões onde tem melhor infraestrutura, as chances e os eventos de maior liquidez e de melhores margens são significativamente maiores do que aqueles produtores que estão um pouco mais afastados, né? E isso mostra o papel, e quando a gente isola alguns efeitos de clima, macroeconômico, que são comuns a todos, o que explica isso é muito a dinâmica da logística e da infraestrutura, né? E isso, eu tenho muita fé, assim, acho que é o papel que o governo tem que fazer para promover e continuar investindo em infraestrutura no agro, né? E trazer mais o setor privado para lidar de outras contas, de outras pastas onde o setor privado pode ajudar, entre elas tecnologia, crédito, para ajudar essa indústria. Indo para tecnologias de software, de dados, informação, eu tenho uma visão que, assim, ela cada vez se confirma da forma como a gente tem trabalhado. Isso, para ajudar o pequeno e o médio produtor a acessar essas tecnologias, tem que ter dois componentes. A primeira coisa tem que ser barato, né? O produtor rural já opera com um negócio de muito risco. Tem que ser acessível para ele do ponto de vista econômico, para eles conseguirem extrair o benefício disso. A segunda coisa, eu diria que a tecnologia ela tem que ser desenvolvida não só pensando em usabilidade de fazer o produtor usar e como você torna isso fácil, mas independente da forma como você pode fazer o seu produto mais simples possível, a cadeia de suprimento, ele é o seu canal para te ajudar.
por que eu digo isso? A gente, por exemplo, a gente tá pesquisando isso, né? E você olha vários casos de outras empresas que não deram certo. Elas tiveram, eu vejo elas assim, com excelentes produtos, que fizeram muita lógica, e elas se propunham a entregar muito valor para o produtor, em ajudar ferramentas que ajudam ele a fazer a precificação, a entender como que é o melhor momento para ele vender, ou o melhor momento para comprar, para quem comprar. Só que essa é uma jornada longa, né? E a adoção desse tipo de tecnologia por esse produtor, ela requer, num primeiro momento também, de bastante ajuda e investimento dessas empresas em estar ali, e não tem ninguém melhor do que a própria cadeia, né, dos representantes agrônomos, dos consultores, dos CTVs, RTVs, que estão nesse dia a dia, que são, na minha opinião, as principais pessoas e os agentes que vão fazer com que os produtores, ao destravar a adoção de tecnologias, melhores tecnologias por produtores rurais. É muito intuitivo, né? Como eu acho que as coisas são tão efêmeras hoje, a gente acha que tá tudo aqui no telefone e que a gente já tem, mas pensa no salto que é para um produtor que ainda lida com papel, para ter que fazer as contas, né? Ou aqueles sistemas de software legado, os RPs, que eles parecem que eles ainda não saíram de 1981. É um grande salto, né? E não tem como, você precisa de pessoas que outros humanos ajudando nessas interfaces, nessa adoção inicial, e eu acho que isso tem me demonstrado que depois de um certo tempo fica mais fácil a adoção. O que você acha, Valdir? Bom, Aline, é isso mesmo, é por aí mesmo, tanto é que eu fiz a provocação nesse sentido, porque a gente, é tudo bonito e maravilhoso, é um céu de arco-íris, tá? Mas existem algumas dificuldades que, de repente, aqueles que mais precisam, que eu digo todos precisam, mas aqueles que têm, vão ter um pouco mais de dificuldade para poder ter acesso a isso daí, a essas inovações. Estão restritos em função de uma infraestrutura, de uma logística, e você tocou num ponto mágico, que eu sempre falei na época que eu era vendedor de semente. Eu fui já RTV, já fui representante comercial, já fui gerente de venda, já fui um monte de coisa, mas que a gente falava da semente. A semente não é uma semente por si só, per si, ela é um veículo de tecnologia. Vide hoje os OGM, os tratamentos que se faz, os preparos que traz. E o nosso veículo de tecnologia são justamente esse pessoal do front. É os vendedores, é os consultores, é os agrônomos, é as consultorias, é os RTVs, é assim mesmo. É dessa forma que são os grandes veículos de facilitar o acesso. Chegando aos finalmente, eu queria inclusive agradecer pelo seu tempo. Eu sei que você já tem uma agenda lotada aí de compromissos, mas eu não poderia deixar de ressaltar aí a sua empolgação com aquilo que você está fazendo. Você já me contagiou, tenho certeza que até os nossos ouvintes, para aquilo que você faz, mas eu também queria te provocar no seguinte: o que nós conversamos agora, até o momento, o que você acha que faltou de conversar para a nossa audiência? O que você gostaria de levar a mais para eles? Eu acho que definitivamente, Valdir, de fato, esse papo me encanta, e obrigada pela oportunidade de falar aqui no seu canal com você e de conhecer. Eu acho que as próximas coisas, assim, geralmente as pessoas sempre me perguntam: e aí, Aline, o que são tendências, o que você está vendo, principalmente inteligência artificial, que é onde é a minha praia. Hoje a gente está vendo um mundo. Ninguém nunca pensou que o Google poderia ser uma empresa disrupted de uma maneira fácil, ou pelo menos não agora, né, no curto prazo, né? E a gente está vendo que isso veio e está vindo cada vez mais, e através de inteligência artificial.
A gente já está há 5 anos nessa jornada, só que fazer a inteligência artificial que hoje está desafiando o Google, ela está há 10 anos sendo desenvolvida, né? Há 15 anos, ou seja, essas coisas levam tempo, levam informação, levam apoio, e eu acho que a cadeia agrícola, para quem hoje está começando a carreira ou quem já está, assim, é importante. O meu conselho é ficar atento com o que está acontecendo nesse mundo, né? Eu acho que a gente vai passar por uma onda, a gente já começou por uma redefinição de trabalhos, de um agente, desde o agente comercial, da RTV e CTV que você acabou de mencionar, até de um trader, do próprio produtor, com essa abundância de informação que tinha, mas eu acho que tinha tanta informação que ninguém sabia navegar por ela, né? E tecnologias como a nossa, ou que estão ocorrendo no setor, na comunidade de inteligência artificial, eles estão ajudando os usuários e as pessoas a navegar pelo ruído muito fácil. E quando você começa a ter acesso a uma informação precisa, instantânea e já sintetizada naquilo que você procura, que você não tem mais que perder tanto tempo procurando ou fazendo contextualização, as iterações, a dinâmica de tudo que a gente conhece até hoje muda, né? Pensa desde assim, é o tempo de um produtor rural ter o sinal de uma arbitragem de preço sendo formado versus o que o trader está vendo, o produtor conseguir ver isso de uma maneira rápida e ter os meios e os mecanismos para atuar, ou de um RTV vendo sinais de risco e, ao invés de esperar o risco acontecer, o evento acontecer e depois isso ser tratado de uma maneira ruim ou como de mitigação desses efeitos dentro, né? Você ser mais proativo àquele evento e tornar esse evento uma proatividade, ajudar o produtor nessa fase, né? Então, eu acho que, assim, o que eu tô vendo que vai ocorrer, tudo que a gente está fazendo nesses próximos 2 ou 3 anos, pode, se eu voltar para o seu podcast aqui, acho que a gente vai ver, falar, olha, tá vendo que a gente discutiu isso, de fato tá acontecendo. E é um tempo, assim, é excitante vivenciar e fazer parte dessa fase, esse momento que o agronegócio brasileiro está passando, de evolução. Aline, muito grato pela sua participação. Tem a Academia do Agro como uma arena aberta para trazer novas mensagens, novas inovações, soluções, por que não? Então, fica aí o nosso convite, agradecendo muito a sua participação. E a todos que nos ouvem, gostaria de informar que os dados, contatos, na verdade, em relação à Thrive, a Aline e seus colaboradores estarão todos expostos no nosso webnote, na nossa descrição, e fique à vontade aí para elogiar, bater palmas, saudar. Brincadeira, pode criticar também, e, aliás, é o que mais nos ajuda, são as críticas, porque é ali que a gente pode melhorar. Exato. Tá bom? Um abraço, Aline, muito obrigado. Obrigada. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!